Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou mostrar 10 livros de literatura francesa, são todos de ficção, que nos ajudam a entender a história da França desde a Idade Média até o século XIX, mais ou menos. E eu vou tentar apresentá-los de maneira cronológica. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Kiwi do Mundo, que curta este vídeo, comente, compartilhe e veja as opções para membros. Toda semana temos vídeo novo para membros do canal. Mais um disclaimer. Eu fiz um vídeo semelhante a esse há um tempo atrás, 10 livros para entender os Estados Unidos. Aí nos comentários muita gente colocou, senti falta de fulano. Aí citou um livro, um autor, faltou este, tá faltando aquilo, tá faltando... Gente, se são 10 livros sobre os Estados Unidos, ou neste caso 10 livros sobre a história da França, e se eu apresento 10 e esses 10 são sobre a história da França, então não tá faltando nada. Eu entendo o que querem dizer, mas vocês têm que entender que é a minha lista. Não estou falando que esses são os melhores livros, que esses são os melhores autores. Não, a proposta é simples e o título já é elucidativo. 10 livros sobre a história da França. Não estou dizendo que são os 10 melhores livros sobre a história da França, os 10 melhores autores da França, nada disso. 10 livros que nos ajudam a entender a história da França. Singelo assim. Eu só posso falar do que eu li e também é uma questão de gosto. Tenham isso em mente, é só isso. Não leve tão a sério assim, como se fosse uma lista definitiva e tal. Não, é mais simples. Então bora lá, vou apresentar por ordem cronológica e vou contextualizar, explicar porque nos ajuda a entender aquele momento histórico. Primeiro deles, Victor Hugo, Notre Dame de Paris, né? A Corcunda de Notre Dame, ficou traduzido em português. Antes, os 10 livros que eu vou mostrar, ou melhor, eu vou mostrar 9, apenas citar o outro que eu não achei de jeito nenhum aqui nas minhas coisas. Todos esses que eu vou mostrar estão em francês. O outro que está em português é o ausente. Ele está em algum lugar desse acervinho que eu não consigo achar. Todos estão em francês, como vocês sabem, eu sou formada em literatura francesa. Então, é por isso, mas vocês acham todos esses que eu vou citar em português sem problema nenhum. Tem um vídeo muito antigo, um dos primeiros do canal, sobre este livro aqui, vocês vão achar. Aliás, eu acho que eu tenho um vídeo sobre quase todos que eu vou mostrar aqui. Vou deixar aqui embaixo no box de informações, porque nos cards eu posso deixar sim. Então, Corcunda de Notre Dame, o que este livro nos ajuda a entender? Nos ajuda a entender estrutura da França, a organização da França, que na verdade não era só da França, né? A gente está falando período medieval, boa parte da Europa era organizada, tinha uma estrutura muito parecida. Neste período que medieval, quando ainda não havia carro, quando ainda não havia a ideia de Estado que a gente tem hoje, e se não havia ideia de Estado como a gente tem hoje, também não havia segurança pública, havia o que? Guarda Nacional, segurança do rei, né? As ruas eram becos, vielas, porque não precisavam ser largas para passar carro. A gente está numa Paris diferente da Paris de hoje, porque a Paris de hoje foi construída no século XIX. Abriram os bulevares, abriram as avenidas para o metrô, construíram cafés, deixaram o espaço mais aberto, todo em estilo neoclássico. Aqui no período medieval, não. É aquelas paredes grossas, espessas, de pedra, de espessura, sei lá, meio metro a 1 metro de pedra. Na Paris de hoje, tem a Notre Dame, que é medieval, né? A Notre Dame tem mais de 800, tem uns quase 860 anos, aquela catedral. Foi construída realmente na Idade Média. E uma outra construção ali perto da Notre Dame. Então tem o Museu de Cluny, que era uma abadia, que também é meio medieval, meio clássico. Quase toda Paris medieval foi destruída em prol da modernidade do século XIX ali, com o imperador Napoleão III. E aqui a gente tem essa Paris medieval, um período em que ainda não havia hospitais, ainda não havia hospício, ainda não havia circo, ainda não havia zoológico, ainda não havia jardim botânico, não havia esses espaços, essas instituições. Então, neste período, tudo era na rua. Então, assim, os remanescentes dos circos romanos não faziam acrobacias, coisas na rua. A rua era tomada por pessoas pedindo, né, que estavam passando fome, doentes, bichos também, até a burguesia, né, isso não aparece aqui, porque aqui a gente está numa Paris medieval ainda, né, essa situação que muda quando a burguesia toma o poder e começa
a dominar o espaço público, começa a higienizar as coisas. Então cria hospício, o louco vai para o hospício, cria hospital, que não era para curar doentes nesse momento, o hospital era para isolar o doente, né, tirar o doente ali das ruas, para dar uma higienizada. Circo para artista de circo, os espaços que a gente conhece hoje, quase todos foram criados no século XVIII. A gente está num período que não havia esses espaços, então tudo era ali no meio da rua, as ruas estreitas e tal. Nesse contexto, o que a gente tem? A Esmeralda, que ela seria uma remanescente do circo romano, nesse exemplo que eu estou dando, que fazia lá a cigana, né, que fazia a dança na rua e tal. A gente tem a guarda real do rei, porque a gente está no contexto que não tem ainda segurança pública, a gente não tem um Estado, a gente tem um rei que precisa ter a guarda nacional ali para fazer sua segurança. Então ela se apaixona lá por um guarda real. E a gente tem a igreja, né, a própria Notre Dame aqui, com o seu corcunda, o Quasímodo. E a figura do Quasímodo, ela é muito interessante porque ela é uma figura faz muito sentido no contexto medieval, mas ela é uma figura também que faz muito sentido no contexto romântico, que foi quando o Victor Hugo escreveu essa obra, no século XIX. Então, ele pegou uma figura que no contexto medieval teria uma outra função e a investiu de uma visão romântica, que é a visão do grotesco e do sublime, né? O grotesco é o Quasímodo e a Esmeralda é o sublime. E o grotesco, embora por fora não seja bonito, ele é bonito por dentro. Então a gente tem a ideia do duplo também com o grotesco sublime, né? Eu já fiz vídeo sobre o duplo, então vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Eu cito essa obra lá. Por que ele é uma figura da Idade Média com uma função diferente? A função diferente é essa, né? Ele ser bonito por dentro, ele ser amável, e o outro que é bonito por fora é feio por dentro. Ele que é bonito por dentro é feio por fora. Na Idade Média, a gente tinha um imaginário muito povoado. Então a igreja, com a ideia de inferno, aterrorizando as pessoas, elas tinham muito medo do pecado, de ir pro inferno, de queimar, de adoecer, enfim. A gente está falando de um momento em que não havia eletricidade, então imagina de noite, aquela escuridão, qualquer barulhinho já era coisa do além, já era monstro, já era qualquer bicho que passasse. Um gato viraria uma criatura selvagem e tal. Então o imaginário das pessoas, ele era muito fértil para essas coisas de monstro, diabo e tal. E aí, uma figura como o Quasímodo, naquele contexto ali medieval, serviria apenas para assustar as pessoas que já tinham ali um imaginário super comprometido por conta dessa situação que eu contei. Só que Victor Hugo coloca o Quasímodo como uma figura romântica. Então, percebam, é uma Idade Média com um olhar romântico. A Rainha Margot, do Alexandre Dumas. Esta é uma obra que eu li recentemente e eu gosto muito dessa história. Essa obra, ela representa aqui um período da história da França que é do século XVI, um dos períodos mais conturbados ali da França, porque de guerras religiosas. Assim, houve um grande massacre à noite de São Bartolomeu, em que católicos massacraram protestantes, que foi no dia do casamento da Rainha Margot. Isso aparece bem aqui. Também tem vídeo sobre este livro, então deem uma olhada lá, que eu conto direitinho todo o contexto, que é bem complexo, para vocês entenderem melhor. Então, assim, todas as figuras aqui, todos os personagens aqui, todos ou quase todos, eles realmente existiram. O massacre realmente existiu no dia do casamento. Toda essa questão do rei abjurar, que o rei que era protestante, rei de Navarra, abjurar só na católica, depois abjura só na protestante, isso realmente aconteceu. Aqui nem aparece tanta abjuração dele, mas na vida real realmente aconteceu. E o rei de Navarra, depois no futuro, não mostra aqui ainda, mas no futuro ele se torna o rei da França. A gente está num período aqui que é difícil para a gente entender, hoje em dia, que não havia França Estado-nação. Toda essa região que hoje a gente entende como França, que é um país, na verdade eram várias regiões, e cada região era denominada país. E tinha o país França, só que era muito pequeno, era ali o que hoje a gente chama de Île-de-France, onde tem Paris, ali um pouquinho só em volta. Ali era a França, que era o reino superior aos outros, né? Os outros eram subordinados a este reino França. Então, havia o reino de Navarra, havia vários reinos. Normandia, várias regiões, que hoje são regiões administrativas, antes eram reinos com seu rei, vários reis naquela região, e tinha o rei da França. Então, o rei da França, hierarquicamente, embora o título seja o mesmo, ele era superior ao rei de Navarra e tal,
por conta ali do território, tamanho do território, importância política e tal. A rainha Margot, ela era irmã do rei da França e ela é rainha de Navarra. E aqui mostra bem todos os conflitos entre católicos e protestantes, guerra de religião, que não aconteceu não só na França, mas na França estava mais sério. Na França o predomínio era dos católicos. Então, assim, na Inglaterra aconteceu, também aconteceu, só que lá o predomínio era o quê? Dos protestantes. Então, os católicos eram perseguidos. Aqui, os huguenotes, que são os protestantes na França, os huguenotes são perseguidos e massacrados durante essa noite de São Bartolomeu, que aconteceu em 1572. Próximo, Os Três Mosqueteiros. Aqui, acho que é a Magnum Opus do Alexandre Dumas, né? A obra mais famosa. Aqui ele já conta a história dos mosqueteiros do rei Luís XIII. Aqui na Rainha Margot a gente tem, na Rainha Margot a gente tem a Margot, que é casada com o Henrique de Navarra. Esse Henrique de Navarra, no futuro, ele vai se tornar rei da França. A dinastia dos Valois acaba e ele inaugura a dinastia dos Bourbons. Por quê? Porque os irmãos da Rainha Margot, todos faleceram. Então, assim, 3 irmãos reis morreram jovens e tal. E aí subiu ao poder o Henrique de Navarra. Ele se tornou rei da França. Anulou o casamento com a Rainha Margot. Ela não engravidou nem nada. E ele se casou com mais uma Médici, né? Porque a Rainha Margot é filha da Catarina de Médici. Ele casou com a Maria de Médici. E eles tiveram um Luís XIII, o rei dos mosqueteiros. Então, aqui a gente está no reinado de Luís XIII, tem a figura do D'Artagnan, dos 3 mosqueteiros, Cardeal Richelieu, aquele homem-diabo, e todas aquelas aventuras. Eu também acho que já fiz um vídeo muito antigo no canal sobre este livro, né? Mais ou menos ali do período do outro vídeo sobre o Corcunda de Notre Dame. Então, dos vídeos iniciais. Lá eu tô explicando, contando o que acontece aqui. Então, aqui a gente está no século XVII. Queria ter um romance sobre o Luís XIV, mas eu não tenho. O 94 de Victor Hugo, de novo ele. Este é um livro sobre o finzinho do século XVIII. É o único que eu conheço sobre o século XVIII, assim, em termos de romance histórico. Não tenho nenhum outro que nos ajude a entender o século XVIII, né? Eu tenho ficção só, mas histórico, com fatos históricos, não. Aqui a gente está no contexto Revolução Francesa, Guerra Civil logo depois que a monarquia caiu, a legitimação de um governo, né, numa revolução. Sempre falo isso para vocês, já falei muito sobre isso, comentando a Revolução Russa. Tem uma revolução, uma mudança estrutural na política, um governo é destituído, quem assume o poder, ele não tem um reconhecimento nem obediência automática dos outros, dos demais. Normalmente, depois de uma revolução, se instaura uma guerra civil, porque tem aqueles dissidentes, aqueles que são totalmente contra, que são fiéis ao regime anterior, no caso aqui a monarquia, e os que estão no poder, os rebeldes, os revoltosos, querem se firmar no poder. Isso aconteceu no México com a Revolução Mexicana, aconteceu na Rússia e aconteceu aqui, a Revolução Francesa. Então aqui a gente tem a Guerra Civil que aconteceu em Vendée, que eu acho que em português é Vendée, a região, enfim, não sei. A Guerra Civil, né, os que defendiam a nobreza contra os revolucionários. A gente está aqui no contexto em que ainda havia Robespierre e Danton, inclusive aquele jornalista que eu esqueci o nome, Marat, né, eles estavam vivos todos, então a gente está aqui em 1793, por isso que é este o nome da obra. 1793 também foi o ano, um dos anos mais terríveis e mais importantes da Revolução, porque a gente teve ali o terror, né, a guerra, a Revolução se virando contra os revolucionários e tal, né? A gente sabe que depois Robespierre mandou matar Danton, o Marat foi assassinado, mas aqui eles estão todos vivos. Fiz vídeo também sobre este livro, e este foi o último romance do Victor Hugo, de modo que aqui a gente vê bem o posicionamento do autor, principalmente no discurso final do personagem principal. A gente vê ali que é o pensamento do Victor Hugo mesmo, sobre essas questões todas. Victor Hugo, novamente, com Les Misérables. Olha o tamanho desta edição. Né? Como eu falei, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui está em francês. A gente tem vários anos na vida de vários personagens, e aqui tem a passagem, inclusive, de uma batalha napoleônica, que é de Waterloo, né? Então aqui a gente está na era do Napoleão. O que a gente tem aqui que nos ajuda a entender a história da França? A gente tem
Waterloo, né, do Napoleão. Além dessa batalha de Napoleão, a gente tem a Revolução de 1830, bem representada aqui. Naquela revolução que o Delacroix bem pintou no quadro A Liberdade Guiando o Povo. Então, a gente tem essa revolução que aparece aqui, a gente tem toda a condição ali dos burgueses, dos pequenos burgueses se revoltando contra a burguesia que assumiu o poder e virou as costas para eles. E aí eu cito um dos meus livros favoritos da vida, que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Aqui a gente está no começo do século XIX, que a gente está no período em que Napoleão já perdeu a guerra, ainda vive, mas já perdeu a guerra. A gente está num período de restauração, né? Então, a volta da monarquia no poder. Então, a gente está bem no começo do século XIX. Todos os outros que eu vou mostrar agora são sobre o século XIX, mas cada um apontando um aspecto. Aqui a gente tem a figura do Julien Sorel, que é um rapaz pobre, mas com muito conhecimento, vai trabalhar na casa de um prefeito lá, seduz a esposa, depois ele vai trabalhar na casa do nobre, e no período de restauração, enfim. Aqui o que a gente tem? A gente tem o período de restauração da França, a gente tem todo o ânimo deste período, coisas que estavam em questão, papel da igreja, a burguesia, aqueles, no caso do Julien Sorel, aqueles seguidores de Napoleão, porque aí tinham que se calar, porque, né, era a monarquia agora que estava com o poder, né, uma restauração da monarquia. Então, a gente tem esse clima. Educação Sentimental, do Flaubert, também fiz vídeo para ele. Aqui a gente tem a revolução que vem depois da Revolução de 1830, que é a Revolução de 1848. Aqui a gente tem personagens perdidas, soltas, assim, aquele contexto de revolução, pessoas com energias desgovernadas que não sabem para onde que vão. Agora é monarquia, agora não é, agora sobe o poder, né? A Revolução de 48, a gente tem como resultado dela a ascensão do Napoleão III e a queda do Luís Felipe, o rei burguês. Na Revolução de 30, subiu Luís Felipe ao poder, o rei burguês que não conseguiu agradar ninguém, que tentou agradar todos, burgueses e aristocratas, e não agradou ninguém. Em 1848 teve a Revolução, foi destituído Luís Felipe e subiu ao poder o Napoleão III, que ficou até 1870. Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que se auto-intitulou depois imperador. E é sobre este episódio da história francesa que o Marx escreveu 18 Brumário. Ele fala que a primeira vez que acontece uma tragédia, depois é a farsa. Ele estava falando o quê? Primeiro foi Napoleão, depois Napoleão III, que repete o feito. O livrinho que eu não achei e que eu quero comentar é A Festa de Babette, que é um conto que representa qual parte da história da França pós-Comuna de Paris. Eu falei para vocês, Napoleão III, né, alcançou o poder em 1848, depois ele se auto-intitulou imperador e ele continuou como imperador da França até 1870, quando teve a Comuna de Paris, a primeira experiência socialista, né, que se tem notícia. Nesse período, acho que por uns 60 dias, Paris meio que se libertou, se tornou independente do resto da França. Os revolucionários todos, né, chamados de comunards, se mantiveram ali firmes por esse período. Sendo empregada lá de senhoras super protestantes e tal, e ela acaba sendo cozinheira. E ela é o que a gente descobre depois, uma comunarde. Ela é uma fugitiva da Comuna de Paris. Ela é uma comunarde que se estabelece lá em fuga e faz uma refeição maravilhosa depois, né? A festa de Babette. O título melhor seria o Banquete de Babette, né? Acho que é mais representativo. Enfim, ela tem umas falas políticas no fim e tal, que nos ajuda a entender muito bem a ideologia dos comunards, né? Muito legal este conto. Outro livro que nos ajuda a entender não só a história da França, acho que a história da Europa, da Inglaterra, principalmente naquele período germinal, do Zola. E aqui a gente tem o contexto do século XIX e a gente tem a situação dos mineiros nas minas de carvão, uma situação ali muito complicada de sobrevivência, condições difíceis de sobrevivência, pagamento miserável que eles recebem por essa situação. Então, do ponto de vista sociopolítico, uma condição muito parecida com a que a gente vê em As Vias da Ira, do Steinbeck. Nessas duas obras a gente vê os impactos do capitalismo no lado ali mais fraco, que sofre mais. Estão ali a ponto de se tornarem miseráveis, são explorados ao extremo. Claro que cada um no seu contexto ali.
nas vinhas da Ira, os trabalhadores rurais do sul dos Estados Unidos, aqui mineiros, né, do século XIX, precisava de muita extração de carvão para fazer as máquinas funcionarem, né, a todo vapor, porque as máquinas não podem parar. É uma situação que representa o quê? Já o triunfo da Revolução Industrial no mundo, né, e o último... Balzac, Le Père Goriot. Eu poderia ter escolhido As Ilusões Perdidas, qualquer outro livro do Balzac, porque o Balzac, ele tá sempre com esse tema de o Deus dinheiro. Então a gente tem aqui um outro lado do que a gente vê aqui, né? Sobre capitalismo, né? Os dois sobre capitalismo. Só que aqui a gente vê a condição dos trabalhadores, condições periclitantes. Aqui a gente vê pessoas, membros da sociedade tentando se dar bem. A gente vê a revista, a gente vê isso também em Ilusões Perdidas. Então, aquele que quer se dar bem em Paris, porque já percebeu que é o dinheiro que move tudo, que é o dinheiro que vai proporcionar a ele uma vida, né, bacana, e pessoas que fazem tudo por dinheiro. Então, as obras de Balzac normalmente são isso. A gente vê uma clara hierarquização, né, do dinheiro, Deus, dinheiro, e o resto. Aqui a gente tem a figura do Père Goriot, um burguês que fez de tudo para criar as filhas, para casá-las bem com nobres, né? Porque a gente está ainda naquele contexto em que a nobreza e a burguesia, a nobreza decadente e a burguesia precisando de ter um verniz ali, então é um casamento perfeito. Tem tradição, então dá um bom casamento. E é isso que ele faz, ele casa as filhas, o Père Goriot, ele casa as filhas, elas se dão bem e viram as costas para ele e ele acaba lá, doente, numa pensãozinha. E é bem triste, né? Aí tem a figura aqui do Rastignac, que é esse arrivista que aparece bem, ele se envolve com a filha, ele fica no meio do caminho, ele se envolve com o pai e com uma das filhas. Ele vai fazendo ali o meio de campo, mas aí depois, no final, a posição dele, né, o que ele pretende fica muito claro. Então é isso. Apresentei 9 livros e comentei 10. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham interesse de ler. Me contem o que vocês já leram disso tudo. O que vocês gostaram. Quais outros vocês recomendam que nos ajudam a entender a história da França, que eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.